Pessoal, estamos chegando aí no nosso final, né? Estamos praticamente hoje na nossa penúltima aula, né? Digamos assim. Então, nós vamos fazer a nossa reposição da aula passada, que eu estava com muita tosse, não estava dando condições de falar muito. E vamos terminar a apostila hoje, os últimos assuntos, tá? Também, se não der tempo hoje, nós ainda temos uma aula da semana que vem, para então fazermos a nossa última avaliação curricular, que é a nossa prova postada na plataforma, tá? Nós paramos na... Deixa eu ver se eu consigo localizar o... Professora, só um minuto. Sim. Posso perguntar? Pode. Então, quando que inicia a avaliação? Quando que termina esse módulo com a senhora? Deixa eu ver aqui, um momentinho, que eu vou abrir. Deixa eu ver. Então, ele fica... Deixa eu colocar aqui. Ele é uma das últimas apresentações, mas eu estou gravando, né? Que nós falamos sobre... No nosso último encontro, nós conversamos sobre impotência sexual, né? Falamos sobre impotência sexual. Por favor, alguém pode desligar aí o áudio. Depois nós falamos um pouquinho sobre a orquiepididimite, né? Que é aquela inflamação do testículo. E entraria no tópico ginecomastia ou lipomastia, tá? Então, o que é a ginecomastia? É o aumento anormal do crescimento da mama, tá? A ginecomastia ou a lipomastia, ela pode ser masculina como feminina, bem? Então, o homem também tem, não só as mulheres. E existem tipos de ginecomastia. Ela tem unilateral, mas também ela tem bilateral, tá? Então, é quando eu tenho uma mama maior do que a outra, ou um crescimento maior do que o outro. Aí, no segundo slide, eu venho falando sobre o que é, no caso, aí o tecido mamário e o que é a ginecomastia. Então, no tecido mamário normal, eu tenho a primeira camada de gordura e eu tenho a parte também muscular. Bem, no caso da ginecomastia, o que acontece? Eu tenho um aumento de massa de gordura. E é interessante também, gente, que a gente precisa entender que a ginecomastia não é câncer de mama, tá? É uma produção anormal de tecido gorduroso, tá? É como se fosse um lipedema. Lipedema é uma formação irregular de tecido gorduroso, que pode ocorrer nas duas mamas ou em uma mama só, tá? E na figura, que também está aí no slide, eu tenho o tipo 1, 2, 3 e 4, tá? Então, são tipos de ginecomastia, que pode ser... Só um minuto. Pois só não. com licença. Para mim não está aparecendo slide, não. Não sei o pessoal. O que eu falei logo no início. Não consegui abrir o slide, mas vocês têm eles, vocês podem abrir e acompanhar. Tá bom, obrigada. Tá? Vocês têm aí.
eu falei que eu não consegui abrir, mas eu estou gravando. Tem as imagens aqui, estou gravando. É o final dos slides. Tá? Depois eu posso até tentar, quando a gente for entrar no segundo Zoom, eu vou reativar esse slide de novo para ver se ele entra novamente aí no Zoom. Mas é a continuação dele. Então, eu tenho 4 tipos de modelos, né, digamos assim, de ginecomastia. Eu tenho desde a unilateral, tá, que é uma mama só, até a bilateral e a formação desse tipo de ginecomastia. Lógico que quem vai definir esses tipos é o urologista ou o mastologista. Então, primeiro, esse indivíduo, ele é conduzido, quer dizer, ele é orientado, nós precisamos orientar esse sujeito, tá, sobre o seu autocuidado, o que é o normal, o que é uma mama normal, para que ele possa entender se ele tem alguma irregularidade. E depois a gente faz uma consulta, encaminhamento para um urologista e ou um clínico geral ou um cirurgião, e dali ele é encaminhado para um mastologista. Geralmente a ginecomastia ela é benigna, tá? E pode ser feito a cirurgia reparadora, porque tem alguns homens que eles se sentem muito incomodados, tá? É como se eles tivessem um par de seios mesmo, modelo mesmo feminino, né? Então eles se sentem muito incomodados. Então é feita a cirurgia reparadora, e por ser uma cirurgia reparadora não estética, o SUS também pode estar cobrindo, e é retirada essa camada de tecido gorduroso. Bem, então aí a gente faz uma plástica reparadora. Então vai depender também da situação dessa mama, ok? Entenderam? Bem, ainda falando de mama, né? Existe o câncer de mama masculino. Então, o câncer de mama, quando eu faço campanha para a mulher no Outubro Rosa, né? Eu falo sobre o câncer, sobre o autoexame. Muitas mulheres, né? Muitas escolas, muitas enfermeiras, muitos PSFs, eles esquecem de mencionar que o câncer de mama não é só feminino. O câncer de mama também é masculino. É necessário também que o homem seja orientado para o seu autoexame, né? É necessário que ele tenha uma boa orientação para que ele possa ser detectado a tempo um nódulo, faça o exame e os devidos acompanhamentos terapêuticos, que pode ser desde uma quimioterapia, de uma mastectomia, de uma radioterapia, né? Ou somente uma punção, medicações mais básicas, né? E direcionadas para esse mal, e assim sucessivamente, tá? Então, as campanhas elas devem ser estimuladas para que elas possam ser uma conscientização de todos os homens. Então, a cura para o câncer de mama, ele começa por atitude, né? Então, o homem terá a atitude de palpar a sua mama, bem? E por que não também estimular as mulheres a orientarem os seus parceiros sobre isso, né? Então,
nos consultórios femininos, né, na ginecologia, num pré-natal, né, num encontro de mulheres. É importante que as mulheres tenham essa conscientização, né, que o homem também tem o câncer de mama e que ele também pode fazer o autoexame. E por que não ambos fazerem o autoexame juntos? Hoje nós estamos lidando com seres mais pensantes, com culturas mais abertas, né? Então, por que não o casal se tocar, se examinar, se autoexaminar, né? Os dois juntos. Isso é muito importante. Pelo menos uma vez por mês, criarem o hábito, né, desse autoexame. Então, lógico que no câncer de mama, a atitude, né, é o principal. Essa conscientização, né, eu entender que existe a prevenção, que eu posso prevenir através do autoexame e também de exames de imagem. Quando eu detecto alguma coisa enquanto mulher, o médico não solicita uma mamografia, uma ultrassonografia, tomografia, né? Não é diferente também do homem. Então, os exames de imagem, eles fortalecem alguns diagnósticos. Assim como também cirurgias, né, que pode ser por uma simples biópsia até uma mastectomia. E essa mastectomia ser tanto radical, né, que é retirada total da mama, ou mastectomia total com esvaziamento axilar, é onde eu tenho, né, linfonodos comprometidos, até mesmo só uma punção básica, que ali pode se detectar a benignidade ou malignidade. Tá? Então, o tratamento, ele vai de acordo, né, vai de encontro com os resultados diagnósticos, tá? Que pode ser, como eu falei, químio, rádio, punção, cirurgia, tá? Então, o câncer, né, da mama, como eu falei, e outra coisa, gente, o homem, ele tem um tecido adiposo, né, e tecido conjuntivo menor, né, com menos espesso do que o da mulher, o que facilita muito, né, que facilita muito. E uma coisa, né, é algo muito importante que a gente tem que comunicar, tanto homem quanto mulher, o risco de câncer em mamilos invertidos é numa faixa de 50% maior do que nos mamilos protusos. Vocês sabiam disso? Então, tanto os homens quanto mulheres que têm mamilo invertido é uma preocupação, tá? Existe um percentual já de positividade de câncer para esses tipos de mamilo, tá? Num dos slides, inclusive, mostra o nódulo, mas se bem que esse nódulo ele é bem encapsulado, pode ser que seja benigno, mas ele existe, ele está ali presente, tá? Tem também uma tendência no câncer de mama masculino, né, a um desgaste, né, quer dizer, um comprometimento ósseo, tá? Então, geralmente, o câncer de mama, ele pode levar a uma metástase óssea. E com isso, né, com esse tipo de metástase, comprometer, né, o esqueleto, né, a parte óssea do paciente. Ele pode ter
fraturas diversas, que a gente chama inclusive de fraturas patológicas, até por questão do câncer, ou seja, dessa metástase óssea. Bem, coloquei depois aí uma figura também nos slides que tem uma mastectomia unilateral com a radioterapia. É uma figura que mostra, inclusive, tá, a questão da marcação, digamos assim, da radioterapia. Eu não sei se eu vou conseguir girar aqui o celular. Olha, não sei se eu consegui girar. Tá dando para ver agora? Sim, estamos vendo. Ai, que bom, consegui então. Então, deixa eu passar aqui um pouquinho. Quando eu comecei a falar no caso, né, da ginecomastia, que eu estava falando para vocês, tá? Então, do comprometimento, que é a ginecomastia, que é essa diferença de tamanho de seio apenas, que pode ser benigno. Eu coloquei, então, aí no caso, uma mama normal, de tecido normal, e aqui uma mama com a ginecomastia. Então, é justamente nessa parte, nesse tecido gorduroso, que eu tenho o aumento, quer dizer, a formação inadequada, né, a aglomeração de células gordurosas, tá? E nas figuras abaixo foi colocado os tipos de ginecomastia, tá? Ou alguns modelos da ginecomastia. Então, aqui também eu falei sobre a cirurgia que é feita, então, antes com o aumento da mama e aqui depois com a cirurgia reparadora. Comecei a falar do câncer de mama, né? Falei do que é importante, né? Da prevenção, do autoexame, da cirurgia, o tratamento, né? Falei daí no caso, não sei se vocês estão vendo bem a imagem, né? Sobre a questão do mamilo invertido, tá? E aqui, inclusive, é a imagem dessa mama já com nódulo aparecendo aí. Já a informação, o nódulo até bem encapsulado, né? Não tem uma forma tão vegetativa, pode ser uma benignidade, porque geralmente um câncer maligno ele é vegetante, ele não tem essa massa moldável. No caso da metástase, né, como eu falei, metástase óssea, que tem uma fratura patológica no indivíduo, e aqui já a cicatriz já com a retirada de um tumor, mas aparentemente visível a outra nodulação. E paramos aqui quando estava falando sobre a questão da radioterapia, tá vendo? A radioterapia, ela forma uma limitação por conta da radiação, tá? Então, esse indivíduo aqui, ele já fez a mastectomia, né? Aparentemente foi uma mastectomia radical, e ainda existe aqui, inclusive, um abaulamento, que ainda pode ser cirúrgico, eu não sei do câncer, mas já aqui a delimitação da radioterapia. Alguma dúvida? Por isso ser importante, né, a conscientização dos homens no autoexame. E o autoexame é o mesmo,
tá? O mesmo do que a mulher. A palpação, levantar o braço e apalpar os quadrantes. Ao sentir a nodulação, procurar um médico imediatamente e, independente disso, né, fazer sempre consultas periódicas. O certo, gente, é esse homem, ele ter esse acompanhamento médico, né? E, ao mesmo tempo, os médicos e os profissionais da saúde, de um modo geral, terem a consciência da importância, né, do autoexame masculino. Entendeu? Isso que eu acho primordial. Alguma dúvida? Nada. Tá. Não, professor. Ok. Tudo muito claro. Tá. Porque, hoje eu acredito, e desculpa, Aham. eu acredito que para nós, as pessoas do século XXI, é normal fazer a palpação no el autoexame. Pero Aham. pessoas que têm 60, 70 anos, que são mais machistas, acreditam que examinar-se é de mulher só. Então, não vai no médico a procurar saber o que está acontecendo com o corpo dele, porque está falando. Aí é quando el SEA llega al oso y hace una metástasis profunda. Aí já tá tarde, né? Pois é. Infelizmente. Uma outra situação também muito comum no sexo masculino, né? No caso, é a hiperplasia benigna da próstata, né? A HPB. Quem já não ouviu falar sobre isso, né? Então, a hiperplasia se puder, por favor, desligar o áudio, Priscila, eu agradeceria que está dando. Obrigada. Então, o que é a hiperplasia, né, no caso? Ela é o crescimento benigno da glândula que pressiona o canal uretral. Então, gera dificuldade de micção, algumas vezes a ponto de impedir o transporte de uma urina da bexiga para o exterior. Atinge um número crescente de homens após os 40 anos. Pode ocorrer junto com o câncer, embora não tenha relação com ele. Os sintomas são levantar muito à noite para urinar, né, que é a diurese noturna ou a nictúria, fazer força ao urinar, que no caso a gente chama de emergência urinária, interromper e continuar o ato várias vezes. Geralmente o homem reclama, né, que ele está pingando, sai de pouquinho em pouquinho, né? E aumento das micções diárias, ou seja, ele vai várias vezes no banheiro. E nas situações extremas, incontinência urinária, ou seja, ele não consegue mais segurar. Mas vamos ver aqui mais ou menos na anatomia o que acontece com essa próstata, tá? Então, nós não vamos aqui ter aula de anatomia, porque nós já passamos por isso, mas é só para vocês poderem entender, tá? Então, aqui é uma próstata normal, bem? E vocês podem ver que aqui tem a bexiga, tem o canal uretral e aqui, bem grudadinha com a bexiga e com o canal uretral, eu tenho a próstata, que é a nossa glândula principal, né, masculina, onde eu tenho aí uma produção de hormônios importantes masculinos. Por ser uma glândula, a próstata, ela é altamente vascularizada, tá? E também a bexiga, como a uretra, ela é um órgão também muscular intenso, até porque nós sabemos que a bexiga, ela é uma bolsa retentora de urina, quer dizer, o produto final de filtração dos rins, que saem dos rins, vêm
aqui para a bexiga. Aqui eu tenho meu armazenamento, que a gente chama de um armazenamento fisiológico, né? Então, a gente sabe que a gente tem aqui uma capacidade de armazenamento, no qual eu posso armazenar no máximo 1.000 ml de urina. Com o passar do tempo, nós vimos isso lá no início das aulas, né? Que com o passar do tempo, a nossa musculatura, a nossa jovialidade, né? Tudo começa a alterar. E uma delas é o nosso tecido elástico, o nosso tecido conjuntivo, o nosso colágeno. E isso faz com que essa musculatura ela tenha uma descomplacência, ou seja, ela diminui o seu poder de elasticidade. Então, naturalmente, tanto homens quanto mulheres podem ter incontinência urinária por conta dessa falta de elasticidade que acontece com o passar dos anos. Hoje, nós já podemos trabalhar, digamos assim, né, com a fisioterapia. A fisioterapia geniturinária, que se nós trabalharmos antes dos 40 anos, a gente já tem uma grande chance de reduzir essa incontinência na terceira idade, tá? Agora, um outro comprometimento é esse que nós estamos estudando agora, que é esse daqui, olha. Com o passar do tempo, também, existem as transformações hormonais e aí acontece um aumento dessa próstata. Um aumento se chama hiper, quer dizer, e nova formação celular, que é a hiperplasia da próstata. Então, eu tenho um aumento progressivo dessa próstata, mas é um aumento benigno. Ele não é maligno. Eu tenho o câncer de próstata, mas estamos falando da hiperplasia. Bem? E olha o que acontece. Se eu tenho aqui uma próstata bem grudadinha, né? A minha uretra, o que vai acontecer na hiperplasia? Ela vai comprimir essa uretra. Comprimindo essa uretra, eu vou ter essa dificuldade, esses sintomas todos que nós falamos anteriormente, né? É urinar um pouquinho várias vezes, até chegar à incontinência urinária. Bem, então eu tenho que ter muito cuidado. E lembrando que daqui a pouquinho vai acabar o nosso tempo, tá? Daqui a pouquinho vai acabar o nosso tempo, aí eu vou voltar com um novo Zoom, tá? Bem, na hiperplasia prostática, ela não tem muito o que ser feito, né? A não ser muita orientação para os homens, principalmente os mais idosos, né, que têm vergonha de ir no médico e às vezes eles ainda têm uma dificuldade por conta da incontinência de ir para a rua. Aí esses idosos eles ficam mais reclusos, eles entram mais em depressão, né, porque eles começam a sujar a calça, molhar a calça. Hoje nós temos também fraldas para incontinência urinária específicas para o sexo masculino, né, que dão a liberdade desses homens irem para a rua, né, para poder passear ou ir num banco, tá? Mas também existe todo um trabalho educacional que envolve esse idoso com hiperplasia prostática. Uma delas e todo mundo sabe disso, quanto mais água eu bebo, mais eu vou
Urinar. Exatamente. Mais vezes eu vou no banheiro, vou urinar, não é isso? Então, se eu sei que eu vou sair, eu tenho que reduzir o quê? A minha quantidade de ingesta hídrica para eu poder ir para a rua. Então, é mais ou menos o que acontece na hiperplasia, num trabalho educacional. Eu não digo para o idoso que ele está proibido de beber água, não é isso. Mas eu falo para esse idoso que ele pode ir ao banco, ele bota a fraldinha dele, mas ao mesmo tempo, 1 hora antes, a gente pede para ele não beber líquido nenhum, para ele poder sair de casa mais tranquilo. E lógico, assim que ele resolveu o problema dele, já está chegando em casa, volta a beber água normal. Bem? Então, esse é um dos fatores, assim, legais, né, dentro de uma unidade básica de saúde, para a gente poder estar orientando esse idoso, né, com a hiperplasia prostática. Ah, mas adulto jovem também pode ter? Gente, a maioria dos casos de hiperplasia é na idade avançada. Mas não significa que um homem de 43 a 45 anos não tenha a hiperplasia. Então, tratamento pode ser cirúrgico? Pode até ser cirúrgico. A retirada da próstata, a prostatectomia, né? Mas ela também envolve alguns riscos. Existem as prostatectomias por vídeo, né? As convencionais, mas também existe aqui um risco. Por quê? Aqui no meu canal, próximo aqui da uretra, eu tenho toda uma inervação que a gente também não pode esquecer, que eu tenho todo aquele complexo para ejaculação, para um contato sexual, tá? Então, o que pode acontecer nesta cirurgia, né? Eu posso ter ressecção de nervo e aí eu posso ter uma esterilidade, mas também eu posso ter também a cura. Bem, pode ser que o homem seja necessário passar uma sonda vesical de demora e ele ficar ad eterno com essa sonda, por conta dessa incontinência urinária, por conta dessa hiperplasia também. E por quê? Porque, de repente, dependendo do tamanho dessa próstata, ela vai comprometer esse canal. Então, existem duas situações. É eu passar uma sonda vesical de demora e esse indivíduo ficar com essa sonda, ou fazer uma cistostomia suprapúbica. O que é isso, né? É uma abertura que eu introduzo o catéter por via abdominal para a bexiga. Então, eu tenho o esvaziamento dessa bexiga via cistostomia. Bem, então eu vou reduzir, no caso, óbvio, a minha incontinência dessa forma, retirando essa próstata ou também passando uma sonda vesical ou a cistostomia. O cuidado, né, para esse indivíduo é muita orientação à base de autocuidado com a bolsa coletora, né, está sempre esvaziando, a higiene local para evitar infecção, a observação de como está essa urina, né, se ela está com resíduo, se ela está com infecção, né, ver o tempo de troca dessa sonda pelo médico, orientar esse sujeito de um modo geral a ter uma boa alimentação, a beber líquido, né, para que
não só me facilite a drenagem, mas também que esse rim e essa bexiga, no caso essa bexiga e o rim, eles possam estar sendo utilizados adequadamente, tendo um bom funcionamento. Bom, então, como eu estava falando, o que é importante, né, a gente atentar? Nos atentarmos para quê? O que a gente pode fazer dentro da saúde do homem, né? O que a gente pode estar buscando, né, dentro da atenção básica, né? Como sempre, eu acho que até agora eu falei o tempo inteiro, né, sobre educação, né? A gente pode levar conhecimento para esse homem, conscientização, fazer com que ele entenda a necessidade de procurar um especialista, para que ele possa fazer exames periódicos, né? Então, isso daí é a base para tudo, sabe, gente? É a base para tudo. Fazer com que ele realmente busque o serviço. Mas, por outro lado, eu tenho que ser uma pessoa muito de pé no chão, digamos assim, né? Eu preciso conscientizar os nossos profissionais, né? A gente precisa entender, os profissionais precisam entender o seu papel nesse contexto, principalmente na atenção primária. Porque o médico, né, o prescritor, ele passa por ali e pronto, vai embora. Ele, o que você está sentindo? Prescreve, solicita exame e pronto, acabou. É raro eu ter profissionais, né, que se conscientizem, sabe? Que ele saiba que ele verdadeiramente ele é o protagonista de toda essa história. Ele pode mudar muito o rumo da saúde, o rumo da prevenção. E isso, às vezes, é onde a gente peca, sabe? É o nosso calcanhar de Aquiles aí. Bem, então, por isso, né, que é lançado sempre a campanha, né, do Novembro Azul pela saúde do homem, mas o que seria importante, né? Nós temos a consciência, né, de que não é só uma vez por ano que eu tenho que fazer um trabalho ou que as escolas passem para fazer cartaz e coloque bonitinho, né? Isso não é só aí. Não pode parar por aí. Porque o homem vai esperar um ano para ele entender que ele tem que buscar um serviço para ajudar, para identificar um câncer de mama. Gente, quando ele entender que ele está com nódulo no seio, ele tem que buscar logo o serviço. Eu não tenho que esperar o Novembro Azul chegar para poder buscar o serviço. Então, esse é um trabalho de formiguinha mesmo, entre nós da enfermagem, parte médica, agente comunitário de saúde principalmente, tá? E já que eu não consigo, pelo menos então, que eu consiga captar o máximo de homens possíveis, né, para que façam, então, o diagnóstico precoce de câncer, tá? Então, aí estão alguns informes, né, que o câncer de próstata, ele é o 6º tipo mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens, né? Então, cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos. Então, até por conta daquilo que eu acabei de explicar para vocês sobre elasticidade, diminuição da musculatura, diminuição de produção de colágeno, alteração de produção hormonal, né? Às vezes dificuldade de atividade física, boa alimentação.
isso tudo interfere, né? Então, o que é importante para prevenir? Então, é uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos, né? Então, eu tenho ainda que fazer atividades físicas, manter um peso adequado, diminuir o consumo de álcool e, lógico, para quem fuma, parar de fumar. Então, esse seria o ideal para a gente poder pensar aí numa prevenção. O que eu posso fazer para prevenir? Então, aí mais um exame, né? Mais uma imagem, né? De uma próstata normal, aqui num outro corte, né? Mais anatômico. Então, vocês podem ver, aqui no caso tem uma próstata normal e aqui já um câncer de próstata. Como eu falei, o câncer ele pode ser benigno ou maligno, tá? Mas de qualquer forma, olha como é que compromete a uretra. E, consequentemente, eu tenho aí a dificuldade miccional, eu tenho a disúria intensa, sangramento, porque a próstata, por ser uma glândula, ela é altamente vascularizada. E quando nós tivermos, no caso, com esse paciente internado, é um risco muito grande de quando o enfermeiro, eu enquanto enfermeira, passar uma sonda no sexo masculino, eu tenho que ter um critério de saber a idade do indivíduo, se ele está em tratamento para alguma hiperplasia, porque passar uma sonda aqui nesse trajeto incorre hemorragias intensas, tá? E aí, obstrução da sonda, e cada vez que eu manipulo esse canal com a sonda, eu tenho a fazer um edema importante a tal ponto que eu feche essa... Alguém está com o áudio ligado, por favor, desligar para não dar interferência? Daiane, por favor. Então, o que acontece? E é algo que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, tá, galera? Eu sei que hoje a aula não é de cirúrgica nem de clínica médica, mas só para relembrar, né, que quando eu tenho uma hiperplasia e quando eu tenho a compressão do canal da uretra, tá? Eu posso ter um sangramento intenso. Com esse sangramento, eu posso ter uma obstrução por coágulo dessa uretra. Por conta da obstrução por coágulo, essa bexiga aqui, ela tende a ficar repleta de urina, porque o rim não para de funcionar, certo? Continua jogando urina aqui para dentro. Porém, o canal, quer dizer, a minha válvula de escape, que é a uretra, ela está comprometida. Então, a tendência desse indivíduo é ele fazer um baita bexigoma, um bexigoma bem importante, a ponto de que a gente tem que chamar o cirurgião ou ele forçar a passagem de uma sonda ou fazer uma cistostomia. Na passagem de sonda, o sangramento é fatal, né? Ou seja, vai ocorrer um sangramento, uma hematúria maciça. Por isso é importante eu ter uma irrigação vesical contínua. Então, já que eu estou tendo esse sangramento, a sonda vesical de escolha é uma sonda vesical three-way, de 3 vias para poder fazer uma irrigação. Então, vocês veem que o cuidado de enfermagem, ele não vai só na base, né, lá na atenção básica, mas ele vai além, vai para nível até terciário. Ok? Bem, então, é importante, né, voltando aqui a enfatizar, né, o exame preventivo, né, a partir dos 40 anos.
É importante realizar também o toque retal, né, que para poder fazer a detecção precoce desse aumento prostático, né, ou fazer o exame de sangue, que é o famoso PSA, né, que identifica o antígeno da próstata no seu exame. Bem, então olha só, nessa imagem eu coloquei aí uma próstata, lógico, né? E no caso aqui o exame de toque, né? Que introduz o dedo pelo ânus e a gente, até por questões anatômicas, porque a próstata ela fica bem aqui na pelve, bem localizada, então é normal, quer dizer, é fácil o médico, no toque, identificar se esse sujeito está com um aumento ou não da próstata, da base, certo? Bem, então, os sintomas mais comuns do tumor, né, é a dificuldade de urinar, a frequência urinária alterada ou diminuída, a diminuição, inclusive, da força do jato, porque a uretra está comprimida, né? Então, não tem um jato muito eficiente, né? E é lógico também uma tendência familiar ao câncer de próstata, que deve ser comunicado ao médico. Bem, então, aqui é mais também um cartaz que fala sobre o Novembro Azul. E aqui tem algumas referências bibliográficas de onde eu retirei esse material, ok? Alguma dúvida, pessoal?